Olá, aqui é a Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Hoje vamos falar sobre o tema psicopata nas organizações. Eu nunca tinha mencionado esse tema antes, porém começou a crescer muito o número de CEOs psicopatas e muitos comentários, muitas notícias falando sobre isso, então eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal também. A psicopatia é um distúrbio da personalidade manifestada em pessoas que usam uma mistura de charme, manipulação, intimidação e ocasionalmente violência para controlar os outros e satisfazer as próprias necessidades. Embora os psicopatas são figuras conhecidas no telejornal, quando cometem crimes hediondos, eles estão presentes na nossa convivência, inclusive sendo chefes, colegas ou empregados. Ele pode estar disfarçado naquele profissional pontual, educado, que sempre cumprimenta a todos com simpatia, mas que é também ardiloso e cruel em elaborar um plano que coloque sua vítima em constrangimento. Mas como reconhecê-los? Eu convidei a psicóloga Carla Castro, especialista na área, para nos trazer um depoimento na experiência dela do que é o psicopata. Oi, tudo bom? Meu nome é Carla Castro, sou psicóloga há mais de 20 anos, trabalho com abordagem comportamental cognitiva e dialética e fui convidada para falar um pouco para vocês sobre as características do psicopata, dessa personalidade que a gente fica tão, apreensiva de estar convivendo com a gente o tempo inteiro até, às vezes na família, no trabalho, em outras situações. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque se eu for elencar, são pelo menos 11 características. Para mim, o mais importante é dizer que o psicopata ele é zero emoção e 100% razão. Uma das mais importantes é o egocentrismo e a megalomania. O que é o egocentrismo? Ele é detento de toda a razão sempre está com ele. A megalomania, ele é o poderoso. Ele pode tudo, até que te deixa realmente se sentir um mínimo, uma formiguinha. Mas ele é o detentor de todo o poder e de todo o conhecimento. A empatia, ele é zero empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue sentir a dor do outro, ele não consegue sentir nem pena do outro que está ali sofrendo, passando por uma situação de risco, de vulnerabilidade. Ele não consegue ver isso, nem se for alguém da própria família. Ele quer retirar tudo o que ele pode da pessoa para ter o seu prazer, a sua diversão, e para ele está tudo bem, ele tem razão, ele está certo. Outra que eu acho muito importante são questões as mentiras, as trapaças, as manipulações. As mentiras, eles mentem assim, como se fossem escovar os dentes e tudo bem, sabe? As mentiras para eles são os melhores, eles são melhores em tudo, É realmente o detentor de toda a razão e de todo o poder. E eles mentem mesmo. No trabalho ele é o melhor pai, ele é o melhor marido, ele se doa, ele trabalha o dia inteiro e ele se doa para a família. E no contexto familiar é completamente diferente. Ele é capaz de retirar da família para servir a ele, ao seu prazer, à sua diversão, somente a ele. Em questão das trapaças, ele trapaceia mesmo até que realmente a pessoa se sinta culpada. Junto à manipulação, ele coordena aquilo para que a pessoa se sinta culpada e a pessoa que é errada por ele estar fazendo tudo aquilo. Eu espero que vocês tenham gostado das colocações que a Carla fez. Os psicopatas, como ela disse, conhecem bem as suas competências e as supervalorizam. Vaidosos gostam de exibir seus feitos e raramente reconhecem o apoio de quem os ajudou a conseguir seus avanços. Não costuma ser difícil um psicopata crescer na empresa devido ao seu charme, carisma, criatividade e capacidade de persuasão. Muitos dos psicopatas são carreiristas ao extremo, buscam cargos elevados e preferem trabalhar em organizações grandes para que possam controlar o maior número de pessoas. Para eles, o poder é algo de valor.
Suas escaladas nas organizações costumam ser rápidas, pois eles não se incomodam com os sentimentos de seus colegas. Quando, por exemplo, tomam para si projetos executados por outros, ou quando criam maneiras de eliminar profissionais que ocupam cargos que são do seu interesse. O objetivo deles é conquistar certas vantagens. Se prejudicar os outros os ajuda a conseguir o que querem, que assim seja. Eles podem agir dessa maneira simplesmente porque são menos propensos a sentir pena, remorso ou medo. Quando confrontados, justificam as suas ações de tal maneira que colocam as vítimas como se fossem culpadas. Pessoas com essas características costumam ter dentro de si muita raiva do mundo, embora perante aos outros consigam ser sociáveis, falantes, educados e até gentis. O único medo comum entre eles é o medo da rejeição. Eles chegam a antecipar potenciais acontecimentos futuros nos quais ele pode ser mal avaliado ou descartado e podem, inclusive, perder oportunidades de crescimento por essas constantes paranoias. Um dos motivos do medo vem de um senso de inferioridade que pode ser confundido com arrogância e vaidade. Os psicopatas costumam ter um acúmulo de ira dentro de si. As pessoas que convivem com eles pisam em ovos da convivência, pois nunca sabem que comentário ou comportamento irá desencadear a sua raiva. Eles são impulsivos. Quando iniciam a magoar o outro, eles não têm filtro e não se comovem mesmo quando percebem que o outro está abalado, desorientado ou até mesmo entrou em sofrimento. Algo que também surpreende é que os psicopatas não pedem desculpas por suas falhas, a menos que tenham algum interesse em continuar seu jogo de manipulação com foco em conquistar algum benefício. Algumas pesquisas americanas apontam que 12% da liderança sênior corporativa exibe uma variedade de traços psicopáticos, o que significa que a psicopatia é até 12 vezes mais comum entre a gerência sênior do que entre a população em geral. A psicopatia nas organizações, particularmente em líderes de alto escalão, causa muita angústia e sofrimento e é, portanto, uma questão ética. Além disso, pode custar caro em ter turnover e absenteísmo, devido às doenças provocadas pelos comportamentos de quem possui o transtorno. Precisamos nos tornar mais conscientes da psicopatia corporativa, inclusive como um problema econômico, se quisermos fazer algo a respeito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo para você. Eu convido você a curtir, a compartilhar com outros colegas, para que eles também possuam ferramentas para conseguir lidar com essa situação. E que eles possam procurar profissionais adequados para dar o suporte correto, se for o caso, como uma psicóloga ou como um psiquiatra, se for o caso de medicação, ou até mesmo o coach, no caso de preparar um plano, uma estratégia para mudar de trabalho, para conseguir uma outra perspectiva de carreira ou para lidar com essa situação adversa no seu trabalho. Então, conte conosco como profissionais e até os próximos vídeos.